Hoje é quinta-feira e está no ar o Empreendedor em Ação, esse programa que traz informações práticas, diretas, valiosas para quem empreende ou para quem quer empreender. Você já sabe, né, gente? Aqui nós trazemos informação, dados, cases de sucesso, muita estratégia, muito resultado e muita dica de tomada de consciência para que você realmente possa evoluir na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Olha, hoje a nossa convidada, ela entende na prática o que é transformar negócios e pessoas. A Priscila Moreira é consultora e mentora empresarial e comportamental, com mais de 30 anos de experiência, autora de livros sobre relacionamento e inteligência emocional e com atuação reconhecida em instituições como Sebrae, Federaminas, FIENG e FCDL. Ela é especialista em comportamento, cultura organizacional, gestão de pessoas, produtividade e liderança. E hoje vai compartilhar com a gente dicas práticas para quem quer tirar o negócio do piloto automático, corrigir erros de gestão e desenvolver uma postura empreendedora mais estratégica e eficaz. E vai contar para a gente também acerca do programa Empreender, que é uma iniciativa da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, da CACB, em parceria com o Sebrae, que visa o fortalecimento da micro e pequena empresa. E olha, se você é dono de um pequeno negócio, está começando agora ou está travado em alguma etapa do crescimento, essa conversa é para você. E já avisando também, não esquece de seguir a gente, de se inscrever lá no canal do YouTube, no Empreendedor em Ação. Se tiver dicas, sugestões, críticas, manda pra gente no e-mail, empreendedoremoaçãomoc@gmail.com. Me segue lá no Ariane Galdino _reinventa. Lá você fica sabendo de dicas da área de liderança, da área de empreendedorismo, sobre eventos que a gente faz aí, a gente faz e vê, né, na cidade. E lá você também acompanha a programação aqui do Empreendedor em Ação. Quero agradecer, claro, aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa e a Rádio Universitária. E depois de falar desse tanto, quase sem respirar, Paulo. Falar nisso, obrigada, Paulo, Vanessa Araújo, estão aqui com a gente dando apoio ao nosso programa. Nós vamos iniciar, seja muito bem-vinda, Priscila, ao nosso Empreendedor em Ação. Muito obrigada, Ariane. É uma honra para mim estar aqui, uma alegria enorme. Olha, a gente aqui já começa assim no nível hard das perguntinhas. Vamos lá. Mas hoje nós vamos dar uma pausa, né, Paulo? Porque hoje a gente quer, Priscila, escutar um pouquinho da sua trajetória pessoal, de quem empreendeu desde cedo, né? Você passou por vários tipos de negócio, até se consolidar como mentora, como consultora. O que dessa vivência mais te moldou como profissional hoje? Fala um pouquinho da sua trajetória até a gente chegar nesse ponto. Claro. Bom, vou responder a pergunta então por último. Mas realmente eu comecei a empreender muito, muito nova. Eu achava que eu tinha que ganhar o meu dinheiro. Então com 8 anos eu falei com mamãe, eu quero ganhar dinheiro. E ela falou assim, então tá, minha filha, eu vou te ensinar a fazer uns canapés que você vai vender. E aí eu fazia esses canapés com pão de forma e saía na vizinhança vendendo. Aos 13 anos comecei a fazer rosca, fui fazer um curso intensivo com a minha avó, num final de semana, aprender a fazer rosca, depois fui vender essas roscas. Eu estudava na época, né, eu fazia ensino médio, então eu estudava de segunda a sexta e sábado eu acordava 4 horas da manhã para fazer a massa, pôr para crescer, não sei o que, aquela coisa, passava o sábado inteiro trabalhando, fazendo essas coisas. E essas experiências me trouxeram, sim, a sensação da independência, a valorização do trabalho e tudo, e a relação com as pessoas, né? O como lidar, como interagir com pessoas e atender às necessidades das pessoas. Então, isso foi marcante durante toda a trajetória. Aos 17 anos foi que eu comecei a chegar mais próximo daquilo que é o meu propósito. Eu comecei a dar aulas com 17 anos. Então, o dar aulas é que ia me preenchendo a necessidade, né, que me move de contribuir para as pessoas, para a vida delas, para a transformação e para o crescimento. E dei aula por muitos anos e a uma determinada altura, eu não consigo me lembrar a idade exatamente, de ter pesquisado, né, de vir para cá, ou investigar quantos anos eu tinha mesmo, não lembro. Eu tive uma empresa de comércio e prestação de serviço no ramo PET, e aí foi que na lida, né, para criar uma equipe de alta performance, lidar melhor com as pessoas, desenvolver as pessoas dentro do negócio e atender os meus clientes com excelência,
foi que eu, então, cheguei, né? Descobri que existia consultoria, que existia mentoria, e então vendi as empresas para poder mergulhar neste mundo. Acabei deixando a sala de aula, porque mentoria e consultoria realmente preenchem essa minha necessidade, né, de contribuir, de ajudar muito mais do que a sala de aula. Então, respondendo a sua pergunta, o que mais, né, compôs e me ajudou foi realmente o lidar, o ensinar, o aprender, sabe, com as pessoas e ensinar para as pessoas. Essa interação humana é que me trouxe a minha maior bagagem. Legal demais. Priscila, você acompanha de perto a rotina de muitas empresas, né? Micro, pequenas empresas. E assim, com a visão que você tem, não só da construção, né, da sua jornada, mas também assim, técnica, né, de observar os pontos técnicos dentro dos negócios, quais são os 3 erros de gestão que você mais enxerga, assim, que tem que ser corrigidos e, se forem corrigidos, já mudam o jogo do negócio? Não é difícil responder essa pergunta, infelizmente, sabe? Assim, mas eu penso que uma primeira coisa que eu acho que precisa mudar realmente assim, é a visão do negócio. O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, micro e pequeno, às vezes até alguns médios também, sabe? Eles têm uma visão assim, ó, que o seu negócio é pequeno e não precisa disso. Por exemplo, uma gestão financeira, uma gestão de pessoas. Então, assim, eu sou pequeno ainda, então enquanto eu não cresço, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Então, essa visão não profissional, limitada dos empresários em relação ao próprio negócio, eu acho que é um dos principais fatores que atrapalham a profissionalização do negócio. Às vezes a empresa está tomando prejuízo, não sabe, está morta já, sabe? Um morto-vivo ali, e não tem consciência disso, porque não tem essa consciência de que é um negócio, então precisa profissionalização, precisa ter processos de gestão. Certa vez eu atendi um empresário, falei com ele sobre processos, por exemplo. Ele falou, não, minha empresa não tem processo. Eu falei, claro que sua empresa tem processo. Aí eles existem, querendo você ou não. E se você não tem consciência deles, eles vão acontecer aleatoriamente. Justamente. Cada um vai fazer de um jeito. Sem medição nenhuma, né? Nenhuma, sem consciência. Então eu acho que um primeiro ponto é esse, é o empresário tomar realmente posse do seu negócio, mas de forma profissional. Então, esse é um ponto. E outros pontos que eu acho relevantes também é a questão da falta de gestão. Né? Gestão financeira não é minha área, mas o que eu percebo é uma falta de controle financeiro. As pessoas não sabem quanto de dinheiro elas têm, elas não sabem qual que é o índice de lucratividade delas. E isso é extremamente complicado. Como é que você vai... Todo negócio privado, ele é com fins lucrativos. Ninguém abre um negócio, uma empresa privada para ser uma entidade filantrópica, ou uma coisa ou outra. Se é uma empresa privada, o propósito é ter lucro, o propósito é trazer tranquilidade para aquela família, para aquela pessoa que fundou aquela empresa. E um terceiro ponto, eu vejo a gestão de pessoas mesmo, sabe? Assim, não tem como você ter negócio sem pessoas, né? Até para mim, por exemplo, eu sou empresária solo, eu não tenho funcionários, né? A minha consultoria, minha mentoria sou somente eu. Mas eu preciso das pessoas, eu preciso de parceiros, eu preciso dos meus clientes. E não tem como você crescer neste mundo se não for através das relações com as pessoas. Então, um negócio que não faz a gestão de pessoas está fadado ao fracasso. E hoje, assim, pelo menos nos círculos, né, em que eu eu converso, para as cidades que eu viajo, às vezes eu vou para algumas feiras, e eu consigo ver, assim, que é o maior gargalo. Às vezes a gente acha que a questão financeira, né, porque o mundo está bagunçado, está revirado, né, a gente acha que é só a questão da economia, né, da grana, mas a gente vê muita dificuldade, às vezes, do empreendedor de lidar com essas novas gerações, né, que estão aí no mercado de trabalho. Sim. Hoje a gente tem 3, 4 gerações, né, que está lidando uma com a outra no mercado de trabalho e lidando muito mal, né? Sim, muito Cada mal. Um tentando, como é que fala? Delimitar o seu território. Sim. Quando a gente pensa que poderia ser, na verdade, uma integração, uma junção de forças, uma junção de visão, Sim. né? A gente consegue perceber que quanto mais investirmos em autoconhecimento,
mais provável a gente consiga também caminhar nessa veia aí de entender melhor o outro e gerir o outro. Sem romantismo, gente. Não. É uma realidade. É uma realidade, existem indicadores, Ariane. Quando você tem uma cultura forte dentro da sua empresa e as pessoas consideram essa empresa um lugar bom para trabalhar, existe uma relação direta no aumento da lucratividade, que varia de 3% a 15% de aumento, dependendo do ramo do negócio, dependendo da atividade, dependendo da própria empresa, do markup dela ali, mas é uma relação direta de impacto positivo na lucratividade. Então, quanto mais eu melhoro o clima dentro da minha empresa, mais aumenta a minha lucratividade. Não é romantismo, não, é dinheiro no bolso realmente. Pois é, eu vou até puxar uma pergunta, que tá lá no final. Era até o segundo bloco, mas você falou da questão organizacional, e é uma das suas especialidades, Sim. né? Então, assim, sobre cultura organizacional, a gente sabe que não é só papo de empresa grande, né? A gente sabe que empresa micro, pequena, precisa olhar para isso aí também. E eu queria que você falasse, assim, a respeito da prática, né? O que é que um pequeno empreendedor, né, precisa olhar e fazer para construir uma cultura positiva no time? O primeiro passo é realmente conhecer a estratégia do negócio, ou ter, né? Porque nem sempre o empresário cuida de ter consciência de que o seu negócio precisa de uma estratégia. Então, eu preciso saber qual que é o objetivo do meu negócio, quais são os valores que eu vou guiar aqui minha tomada de decisão, quais são as pessoas que eu quero em cada lugar, quais os perfis, quais as competências, para que eu possa direcionar tudo isso e saber quais são os comportamentos que eu desejo dentro do meu negócio, quais são os valores que eu quero que as pessoas tenham. Então, que tipo de pessoa que eu vou contratar, como que eu vou capacitar essas pessoas dentro da minha linha, né? Assim, meus objetivos, meus valores, os comportamentos que eu desejo, os resultados que eu pretendo alcançar. O ideal é realmente buscar apoio externo, né? Porque às vezes a gente dentro ali é igual aquela coisa de quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Então, uma visão externa normalmente ajuda. Mas se não pode contratar chamar uma visão externa, pesquisa, gente, olha, hoje em dia a inteligência artificial está aí para nos ajudar com todas as coisas e não é difícil ter acesso à informação. O difícil é o empreendedor tomar consciência e ter a coragem, né, de agir todos os dias para fazer isso, para disseminar essa cultura, para observar esses comportamentos. E olha, Ariane, especialmente ser aquilo que ele deseja que as pessoas sejam dentro do negócio. Então, uma coisa muito comum é o empresário querer, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, banal toda a vida. Eu quero que o meu atendimento seja excelente, mas eu sou um carrasco com os meus funcionários. Sabe quando que o meu atendimento vai ser excelente? Jamais. Nunca, né? Nunca. Porque eu tenho que ser aquilo, em primeiro lugar, aquilo que eu quero que as pessoas dentro da minha organização sejam. Se isso não acontece, esquece. Pode contratar o melhor consultor da face da terra que não vai funcionar. Era a observação que eu queria fazer. Porque, assim, como que eu observo os comportamentos do outro se eu não tenho a capacidade de observar os meus próprios comportamentos? Impossível. Não é? E, assim, a gente tem treinamentos incríveis aí, né, capacitações, uma mentoria como a sua, uma consultoria como a sua, que vai levar essas pessoas para esse ponto. Sim. Eu lembro quando eu fiz o Empretec, porque o Empretec, o jogo do Empretec é esse. Sim. É você criar autonomia para você conseguir enxergar os seus comportamentos. Sim. Né? Observar seus comportamentos. Então, assim, como que eu observo o comportamento do outro se eu não dou conta de observar o meu comportamento? Impossível. Né? É impossível. Então, aí a gente chega naquela palavrinha, que é uma palavrinha da moda, Sim. mas que faz muito sentido, que é autoconhecimento, Sim. né, Priscila? Sim. Não dá para correr do autoconhecimento quando a gente fala em gerir o outro. E outra coisa que você falou a respeito do perfil, né? Assim, de quem vai trabalhar com você. Sim. É uma coisa também que nós que somos pequenos, nós precisamos prestar atenção, gente. Assim, Sim. eu preciso escrever mesmo um perfil de colaborador que eu pretendo ter no meu negócio. Sim. E esse perfil ele tem que ser um balizador.
Porque na hora que você tá lá fazendo entrevista com o colaborador, às vezes o cara é gente boa. Às vezes o cara, né, tá rindo, né? O cara é gente boa. O cara fala, assim, demonstra pra você assim, ele te compra, que você sabe vender e tal. Porque eu tô falando do meu negócio, né? Que o vendedor a gente tá sempre contratando. Mas tem outras expectativas do meu perfil lá que ele não atende. Com poucas perguntas a gente percebe que não atende. Sim. Mas esse cara é tão gente boa. Vamos dar uma chance, Paulo, a gente consegue mudar ele. Preste atenção. Balizes pelo seu perfil de colaborador. Pare, gaste um tempinho. Invista um tempinho nisso, né, Priscila? Sim. Porque faz diferença, inclusive, para poder dar forma para essa cultura organizacional, não é isso? Certamente. E outra coisa, o que eu estava falando lá no início, da profissionalização do negócio, né? Então, o que é muito comum com os pequenos é o tal do receber a indicação, né? Ah, não, mas esse aqui é primo do meu amigo, esse aqui é filho, é meu sobrinho, é não sei quem, mas não tem o perfil. Às vezes não tem nem os valores alinhados com aquilo que a gente precisa. Não vai dar certo. Gente, olha, um dos maiores ralos abertos que escoam dinheiro dentro da empresa residem na contratação errada. Uma contratação errada dá um prejuízo enorme para a empresa. Enorme. Então, a contratação, ela é um dos pontos onde a gente consegue reduzir prejuízos e, consequentemente, aumentar a lucratividade. A contratação assertiva. Mas eu realmente preciso ter meus valores alinhados, eu preciso saber qual que é o perfil daquele cargo e respeitar isso, né? E atender, contratar conforme aquele perfil ali. Porque senão é jogar dinheiro fora. Não adianta dar uma chance porque o cara é gente boa, não. Porque o fracasso virar, não adianta. Porque para calibrar a energia da galera dentro do negócio, você tem, até mesmo pra gente se desgastar menos, né? Não pra gente não se desgastar, porque não tem empreendedor que não se desgaste com gestão de pessoas, porque a gente se desgasta com outro, na família, com o irmão, com o filho, porque relacionamento, não é relacionamento, personalidades diferentes e tal, mas assim, o máximo que a gente puder, né, encontrar ali a galera, para poder fazer essa sinergia, né, para fazer com que a cultura organizacional ela seja construída, é importante, né? Demais. Olha só, segundo dados do Sebrae, o Brasil tem mais de 21 milhões de pequenos negócios, que representam cerca de 30% do PIB e geram 55% dos empregos formais no país. Empreender, então, gente, acaba não sendo só uma escolha, mas é uma necessidade para muitos brasileiros. Você acredita, Priscila, que o empreendedorismo no Brasil ele nasce mais da necessidade ou da oportunidade, de acordo com a sua experiência, né? Porque eu acho que essa experiência ela valida os dados ou ela fala assim, esses dados aí a gente pode pensar aqui, porque é nossa regional. Porque eu falo, né, não é? Porque tem um cenário macro e tem um cenário micro, né? Sim. Eu olho para o mundo, eu olho para o meu continente, eu olho para o meu país, eu olho para o meu estado, eu olho para o município. E a gente vai reduzindo esse cenário e as peculiaridades, elas vão formatando aquilo que a gente enxerga, né? Sim. Você acredita, assim, nas suas experiências, que nasce mais necessidade ou você vê muita gente, assim, entendendo o que é oportunidade? Então, Ari, essa pergunta ela pode ter as duas respostas, porque aí vai depender da perspectiva pela qual você olha. Na minha opinião, e conforme o que eu vejo, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo, a maioria dos negócios que eu vejo nascem da necessidade. Só que essas pessoas, lá na visão delas, elas acreditam que é uma oportunidade, entende? Por isso que eu falo da questão da perspectiva. Na visão daquela pessoa ali, ela está aproveitando uma oportunidade. Mas do lugar de onde eu olho, o que eu observo é que, infelizmente, as pessoas, elas vão para o empreendedorismo, digamos, né? Para abrir um negócio, para seguir sua própria carreira, por uma questão de necessidade. Ou perde o emprego, ou não está feliz ali no emprego, ou é muito bom em fazer alguma coisa e decide que não quer ser empregado mais. Eu sou muito bom nisso, então eu vou abrir meu próprio negócio, porque eu vou ter liberdade. Para uma transição de carreira, né? Exato, eu vou ter liberdade, eu quero liberdade. Então, assim, as pessoas têm crenças que não são crenças que coincidem com a realidade de um empreendedor, e sonhos, e aí elas perseguem muito isso no lugar de aproveitar oportunidades. O que eu chamo de aproveitar a oportunidade de verdade?
é você fazer uma pesquisa de mercado, é você identificar uma dor ali que aquela região, aquele mercado, aquela população, aquela cidade que seja, precisa, e aí você desenvolve uma solução para aquela falta, para aquela dor que está ali, e você entra no mercado. Isso é aproveitar a oportunidade na minha visão. Agora, eu estou infeliz, vou abrir um negócio, isso para mim não é aproveitar a oportunidade, ainda que as pessoas digam que é. Que sabe? seja, isso para mim é eu atender a minha própria necessidade. E, infelizmente, por isso mesmo, é que a taxa de mortalidade das empresas é altíssima. É altíssima, né? É altíssima. E assim, um dos pilares do nosso programa aqui, por exemplo, é trabalhar a mentalidade empreendedora, né, de quem já está no mercado e quem está pensando em entrar no mercado. Sim. Né? Quando você tem um negócio, é impossível, né, Priscila, você conseguir desenvolver seu negócio ou pessoas dentro do seu negócio se você não trabalhar a sua mentalidade empreendedora. Que aí vai para aquele campo da humildade, né? Porque às vezes a gente é empreendedor, eu tenho lá 16 anos que eu sou empreendedora. Então, assim, eu entrei agora num programa, né, que é até um programa da Federa Minas, a gente vai falar de um outro programa, gente, da Federa Minas daqui a pouquinho, no finalzinho desse bloco, o início do segundo bloco, que é um programa da CACB, né, e a Priscila vai falar mais desse programa, é uma oportunidade aí para você que está nos escutando, que pode vir a acontecer se você tiver interesse, tá? Mas então, né, todos esses programas, essas possibilidades de capacitação, de treinamento e tudo, elas podem ser válidas para a gente melhorar e desenvolver essa mentalidade. Aí eu tô lá nesse workshop, comecei na segunda-feira agora, aí uma amiga minha vira para mim e fala assim, mas Ari, pelo amor de Deus, você é mentora, você treina, você capacita, você não sei o quê, você inventa trem demais, mas você precisa participar desse negócio? Oh, Deus. Aí eu falei, olha, eu queria ter, né, essa visão aí que você tem, mas minha visão é bem humilde, eu acho que eu posso aprender o tempo inteiro, né? E outra coisa, quando você tá no meio, igual lá, tem mais 39 empreendedoras do estado de Minas Gerais. Sim. Cada uma de uma cidade, de uma região, cada uma de uma área. Tem mulher do agro, tem mulher da tecnologia, tem mulher da prestação de serviço, tem, sabe, vestuário, do ramo calçado, de tudo quanto é ramo. Sim. Cada uma com uma visão, né? Riqueza, assim, né? É muita riqueza. Então, assim, a gente consegue elaborar melhor a mentalidade empreendedora para a gente, inclusive, ter melhores ideias para lidar com as pessoas dentro do negócio, né, Priscila? Certamente, e a gente sempre aprende, né? Quando a gente tem essa mentalidade fechada de autossuficiência, a gente não cresce. Né? Porque é isso que a gente tem que combater no mercado. Eu adorei essa frase. Essa mentalidade, que agora eu falo muito mentalidade empreendedora. Olha, essa mentalidade de autossuficiência, ela é um problema. Ela é um problema. Ela é uma âncora que prende a gente, que gruda a gente no fundo do poço, porque você não cresce se você acha que você é autossuficiente. E, infelizmente, é muito do que a gente vê no mercado, né? Não preciso contratar isso, não preciso fazer aquilo, não preciso desse treinamento, desse workshop, eu já sei. Eu tenho 30 e o mais difícil, você sabe o que é? É que quanto mais a pessoa avança no negócio dela, na idade do negócio dela mesma, mais resistente ela fica. Não, mas eu tive sucesso até aqui, olha só quanto eu sou bom, minha empresa é sucesso, olha só, tem 30 anos de mercado. Mas a gente esquece que 30 anos de mercado até aqui não vai dizer que você vai ficar os próximos 30, não, porque o mercado muda, foi o que você falou no início, o mercado muda, as realidades mudam, as necessidades mudam, tudo muda o tempo todo. Então, o que me trouxe hoje aqui e garantiu o meu sucesso até hoje, não vai garantir o meu sucesso de hoje em diante, não. Por isso, Ariane, você faz muito bem de participar mesmo de todos esses programas. Eu também faço isso. Estudo muito. O tempo inteiro, estudo muito. Estou sempre ligada, né, nas inovações, o que está acontecendo. Leio muito, busco muito conhecimento e capacitação, porque a gente nunca vai saber de tudo. E a autossuficiência não existe. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: se nós temos essa possibilidade, né, de nos aperfeiçoarmos, e talvez uma situação como essa que eu estou dizendo, eu estou indo para um outro espaço, né, é um espaço online, mas é um outro espaço com pessoas diferentes e tudo. Não faz muito sentido a gente também elaborar essa situação para os nossos colaboradores, por exemplo, reuniões fora do ambiente de trabalho,
Porque muitas vezes, fora do ambiente de trabalho, é que você vai conhecer melhor esse colaborador, a maneira como ele age, a maneira como ele reage, né? O senso de adaptação, de flexibilidade dele diante das mudanças. Não seria também um ponto importante para a gente poder trabalhar essa coisa do colaborador e fortalecer a cultura organizacional e entender se a gente fez uma contratação correta? Eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa. A gente só precisa ter o cuidado de não fazer as coisas por fazer, sabe, Ariane? Porque, por exemplo, assim, isso que você descreveu, a gente pode fazer no formato de um programa de integração, por exemplo. Uhum. Em janeiro desse ano, eu fiz uma integração com uma empresa daqui de Montes Claros, uma empresa de prestação de serviço. A gente levou os funcionários lá para o Bom Joá, passamos lá uma manhã. Legal. Com várias atividades de integração, de fortalecimento de equipe, de autoconhecimento. Foi maravilhoso. Só que não adianta fazer isso sem propósito. Solto, né? Solto, não resolve. Inclusive, pode até você dar um tiro no pé e as coisas piorarem. Tudo dentro da organização custa dinheiro. Gente, escutem isso e gravem isso. Tudo dentro da organização custa dinheiro. Um clipe, o seu tempo, uma resposta errada, um tempo que você usou para fazer qualquer coisa que deu errado, tudo isso custa dinheiro. Tudo dentro de uma empresa custa dinheiro. Então, fazer um programa de integração para agradar as pessoas é atestado de fracasso. O programa de integração, um treinamento que seja online ou presencial, não importa, ele precisa ser bem estruturado e estar dentro de um planejamento com um objetivo específico, que resgata os valores da empresa, que resgata os comportamentos que eu desejo reforçar, que resgata o objetivo dessa companhia, para que essa empresa existe. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem estruturado para a aplicação de uma ferramenta como essa. Mas reforço, é poderosíssimo, faz toda a diferença no clima organizacional, na interação entre as pessoas, no engajamento da equipe, e se eu aumento o engajamento, eu estou impactando a minha lucratividade. Se eu aumento o engajamento das minhas pessoas, isso significa que as minhas pessoas vão produzir mais e melhor, e provavelmente desperdiçarão menos. Isso significa o quê? Que eu estou aumentando a minha lucratividade sem gastar mais dinheiro com isso. Legal. Pois é, isso aí já é um gancho para a gente poder falar sobre o programa Empreender, que é uma iniciativa da Confederação das Associações Comerciais. A gente vai falar no próximo bloco, porque o primeiro bloco já foi. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, pelo apoio sempre, ao Cicobi Credinor, Novais Empreendimentos, a Impremix, a Crijóis, a Classic Men's Club e a Fadenor, pelo apoio cultural aqui à Rádio Universitária. E dizer, gente, que daqui a pouco a gente volta com a Priscila. Ela é especialista em comportamento, cultura organizacional, gestão de pessoas, produtividade e liderança, e está compartilhando com a gente, assim, dicas práticas valiosas, né, para quem quer tirar o negócio do piloto automático, para quem quer corrigir erros de gestão e desenvolver uma postura empreendedora mais estratégica e eficaz. Então, não saia daí, continue conectado na Rádio Universitária. Paulo vai entrar agora com as músicas top dele para a gente dar aquela relaxada. Aproveite aí esse intervalo para você se inscrever no nosso canal lá no YouTube, no Empreendedor em Ação. Se você ainda não é inscrito, lá você vê cenas aqui dos nossos bastidores, conhece os nossos entrevistados, você ouve o podcast na íntegra. Então, se você perdeu alguma parte da nossa programação aqui, não se preocupe, quando esse programa termina, automaticamente ele fica disponível lá no YouTube e você pode escutar o programa todo na íntegra, tá bom? Lembrando também que se você está escutando o som do seu carro, vai chegar em casa, vai ter que sair do carro, não se preocupe, é só você ir lá no seu celular e entrar pelo link lá no Google, joga lá Rádio Universitária, radio.fadenor.com, você vai ouvir a rádio via telefone, pode compartilhar para aquele amigo seu que está lá em Portugal tentando empreender, lá na China, no Japão, porque você pode escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar desse planeta, tá bom? E é isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores.
A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso Empreendedor em Ação, esse programa que vai ao ar aqui na Rádio Universitária toda quinta-feira às 18 horas, que traz informações práticas, diretas e valiosas para quem empreende ou quer empreender. E você pode também escutar o nosso programa via link. Se você não puder ficar aí no seu carro ou no som lá da sua casa escutando via rádio, escute via link no seu celular, no seu notebook, enfim. E se perder algum pedacinho do programa, perdeu o primeiro bloco, tem problema não, daqui a pouquinho o programa fica disponível na íntegra, em formato de podcast, para que você possa ouvi-lo no nosso canal no YouTube Empreendedor em Ação. Então já se inscreva lá e fique por dentro. Olha só, gente, hoje a gente recebe aqui a Priscila Moreira. Ela é consultora e mentora empresarial e comportamental, tem mais de 30 anos de experiência, autora de livros sobre relacionamento e inteligência emocional e com atuação reconhecida em instituições como Sebrae, Federaminas, FIENG e FCDL. No primeiro bloco a gente falou muito sobre as experiências da Priscila, da trajetória dela, também com relação à mentalidade empreendedora que nós temos assim, não só no Brasil, mas aqui também regionalmente falando, até chegarmos agora a este ponto para falarmos sobre o programa Empreender, que é uma iniciativa da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em parceria com o Sebrae, que visa o fortalecimento da micro e pequena empresa. Então, Priscila, eu queria que você começasse, vamos começar esse segundo bloco falando como que esse programa funciona e como que os empreendedores que estão nos escutando aqui podem participar. Então, o programa Empreender é uma iniciativa e uma ferramenta, pode ser usado como uma ferramenta fantástica para o desenvolvimento dos empreendedores. O foco é esse mesmo, o público são os micro e pequenos empresários,
E ele funciona da seguinte maneira: a gente reúne empresários do mesmo segmento num núcleo, né, num grupo formado por estes empresários do mesmo segmento, para que a gente possa fomentar o crescimento de forma conjunta, né, utilizando a força do associativismo mesmo, é o trabalho em conjunto, é unir para crescer. Coletividade pura. Coletividade pura, que é inclusive o slogan, né, do empreender, é unir para crescer. Então eu junto estes empresários do mesmo segmento para que eles possam identificar quais são suas dores comuns, os problemas que eles vivem naquele segmento e, com base nisso, criar estratégias de ação para trazer soluções conjuntas para o núcleo. Então, por exemplo, às vezes um empreendedor sozinho não vai dar conta de contratar uma consultoria, sei lá, que custa aí R$50 mil. Mas um grupo de 15, 20 empreendedores consegue contratar essa consultoria e dividir este recurso aí entre eles. Então, é esse o objetivo principal do programa Empreender. É unir forças realmente para que a gente possa, juntos ali, identificar estas dores que são comuns e tratá-las conjuntamente. Então, a gente vai juntar os esforços, né? E os recursos necessários para cada empreendedor, financeiros, por exemplo, será muito menor do que se ele tivesse ali sozinho. Então, eu acabo viabilizando negócios, fortalecendo negócios, fortaleço os negócios individualmente, fortaleço o setor, aquele setor daquele núcleo e, consequentemente, fortaleço o mercado e a cidade. Então, esse é o objetivo do programa Empreender, é fortalecer a economia do lugar, né, da cidade, porque o empreender acontece dentro da associação comercial de cada localidade, né, de cada cidade. E a nossa cidade, graças a Deus, tem o programa Empreender. E assim, como é que faz para participar? Para quem está nos escutando, tem que ser associado da ACI? Sim, tem que ser associado da ACI para participar do programa Empreender, porque é uma solução exclusiva para os associados. Mas se você não é associado, é muito simples, é só você se associar, né? A associação, inclusive, é muito em conta, é um investimento que vale super a pena e vai dar acesso aí à sua participação no programa Empreender, que super vale a pena. Assim, eu sou associada, no meu setor eu pago acho que R$44, né, por CNPJ. Sim. E assim, além de você ter acesso a programas como esse, você tem acesso, por exemplo, a coletivos. Sim. Então, por exemplo, o plano odontológico dos meus colaboradores, ele foi feito num coletivo dentro da associação comercial. Pois é. Que é um excelente plano odontológico. Sim. Meus colaboradores adoram um plano, porque você vai lá, faz obturação, não sei o que, não precisa com a participação para algumas coisas, né? E a gente entrega isso, não desconta no colaborador, enfim. Mas mesmo se descontasse, seria um valor bem aquém para ele ter a vantagem que tem. Sim. E tem plano de saúde, né? E outras questões que a associação te entrega. Promove. Então, eu vou dar, então, gente, telefone para vocês, é o 2101-3300, é o contato da ACI. Pode ligar na ACI, pede para falar no comercial, pergunta como que faz para você se associar. E é bem simples, e aí você pode se associar e já pergunta logo do programa Empreender. Priscila, mas conta pra gente um pouquinho sobre os resultados possíveis de serem obtidos aí com o programa. Tem algum case de sucesso, assim, individual, coletivo, que você quer compartilhar para os ouvintes entenderem um pouco mais sobre o programa? Sim, claro. Eu gosto muito de citar, né, não somente eu, né, mas é um modelo, um exemplo que nós temos numa cidade daqui de Minas, né, Além Paraíba, que ela chama, é uma cidade que tem mais ou menos 33 mil habitantes. 33 mil habitantes. Nessa cidade Piquitita, né? Com relação... Piquitita, exatamente. Nem 10% da população daqui. Não, mas ela já chegou a ter 10 núcleos. 10 núcleos do programa Empreender. Um por setor? Um por setor. Segmentos diferentes. E tem um núcleo lá que já está ativo há mais de 7 anos. Que é do ramo, se não me falha a memória, é do ramo de lingerie. E elas
fazem feiras juntas, viajam, conseguem viabilizar missões e trazem capacitação e conhecimento técnico da área de fabricação, né, delas, acesso a tecidos diferentes, fazem compras coletivas, então elas se juntam, né, as proprietárias. Eu tenho a impressão que a maioria lá, ou todas, se não me engano, são mulheres dessas empresas de lingerie, porque ser lingerie, né? Sim. E elas têm esse fomento delas, dessa união, né? Então realmente unir para crescer. E esse núcleo já está ativo há mais de 7 anos. Então, assim, é muito interessante o quanto isso fortalece a cidade no fim das contas, né? Sim, então, fortalece os negócios individualmente, fortalece o setor e fortalece a cidade. Então, é muito bom. E aqui em Montes Claros, nós temos um núcleo, né? E esse núcleo, ele é multissetorial, excepcionalmente. E o que a gente percebe é que, de resultado, né, que as empresas que participam desse núcleo já tiveram acesso a consultorias e capacitações, inclusive aproveitando recurso financeiro de um edital do Sebrae e da CACB. Então, até esse apoio financeiro eles tiveram e pagaram aí apenas 30% do valor que seria o projeto que eles fizeram, né? Então, eles tiveram capacitação na área de marketing, na área de comunicação e na área de vendas. E pagaram apenas 30% porque eles, como núcleo, conseguiram acesso a esse recurso. Então, isso também pode ser feito e isso trouxe um resultado muito bacana para cada uma das empresas e para o núcleo, né? Então, o programa Empreender, ele forma núcleos de grupos, né? Sim. Trocando miúdos, grupos lá de empreendedores. E no caso de Montes Claros, multissetoriais estão diversos, né? Da moda, da automotiva, né? Da prestação de serviço. E aí, quando esse grupo ele é formado, ele permanece ali no programa e aí as oportunidades vão surgindo, como por exemplo esse recurso que surgiu e foi investido em uma capacitação de tal tema. Que eles definiram a necessidade deles. O próprio núcleo? O próprio núcleo. Ah, legal. É o núcleo que decide tudo. O núcleo é um núcleo autônomo. Nossos consultores, eles direcionam os nucleados, né, os empresários, a identificarem suas dores e seus problemas e direcionam também o grupo, né, a tomar decisões e fazer escolhas o mais acertadas possível para que eles possam aproveitar os recursos e captar soluções que vão resolver os problemas que levantaram. Então, tudo parte do núcleo. O núcleo é dos empresários, são eles que identificam os problemas que eles têm, são eles que decidem quais são os problemas que vão resolver em conjunto e como vão fazer isso. Então, assim, não é a gente que manda, sabe? Assim, é a dor de cada um ali mesmo. Vocês colaboram ali para costurar, né, as relações entre eles, porque é um programa que trabalha a colaboração e a troca entre os empreendedores, né? E na prática isso acaba trazendo os resultados e o que você trouxe pra gente é justamente assim, tem como sair da teoria e gerar negócios reais dentro dos núcleos. Porque às vezes o empreendedor, ele deixa de participar de um programa ou de outra coisa porque ele fica nessa, né? A gente fica ali conversando, sei o quê, fica só na teoria e na prática eu não ganho nada com isso, minha empresa não vai para lugar nenhum. Esse é justamente o diferencial do programa Empreender. Não existe essa de teoria, é só prática. É só prática. A gente faz levantamento de necessidades, a gente faz um plano de ação para que que vamos fazer, como, quando, e as reuniões são mensais e o núcleo está sempre discutindo, agindo, refletindo, vendo o resultado, tomando um novo rumo. Então não há teoria. No programa Empreender não há teoria. As capacitações que eles porventura fizerem, igual o Águias do Empreender, que é o nosso núcleo aqui de Montes Claros, fez porque isso foi uma solução que eles criaram para a dor que eles tinham em conjunto.
É porque o empreender já aconteceu, já está acontecendo, tem quanto tempo, Priscila, aqui nas classes? Tem 3 anos. 3 anos. E aí tem formado um núcleo. Só um núcleo por enquanto. Por enquanto. Estamos no processo de formação de novos núcleos, então se você está interessado, já ligue na CI, no telefone que a Ariane passou, para você já pôr seu nome lá na lista, porque as empresas são selecionadas. Então, assim, não é só também porque você quer que você vai participar, não. Você vai ter que ir passar por essa avaliação para a gente verificar. Você tem perfil realmente empreendedor? Porque se você tiver, você vai ser selecionado. Então, vai, liga lá. Deixa seu nome lá. Gente, assim, vale muito a pena, é como eu falo, né? Você está dentro de uma entidade de classe que luta pelos seus direitos, fortalece, né? Os diversos segmentos. É muito importante, né? Eu acho que a associação comercial, ela tem um trabalho, vem eu, né? Porque eu, né, a associativista de plantão. Sim. Puxar a sardinha. Tem que puxar mesmo. Mas eu penso que a associação comercial, ela faz um trabalho muito bom, assim, há 75 anos, né? Sim. A gente vê aí a Fenix completando 30 anos esse ano, que é uma feira multissetorial, assim, que cresce a cada ano, que chama a atenção, né? Que, assim, se tornou um modelo de negócio, sim, um produto incrível da associação comercial aqui, e vem gente no Brasil inteiro para poder entender como que essa feira funciona, né, para poder replicar aí nos outros devidos municípios, estados, sim, enfim. Montes Claros tem essa marca, né, de realmente, assim, impulsionar negócios e virar case de sucesso, sim, né, para Minas e Brasil. E a Associação Comercial de Montes Claros, ela tem sido cada vez mais case de sucesso. Por exemplo, agora foi convidada para participar do Conselho Gestor, né, da CACB, que é, sim, a confederação de todas as associações, gente, do Brasil, né? Não é do estado, não, é do Brasil. E aí são 5 associações que fazem parte desse conselho, e a Associação Comercial de Montes Claros faz parte desse conselho. Então, quer dizer, tem muito para entregar, sim, tem muito para ensinar. Então, se você não conhece o programa Empreender, olha, gente, eu fiz uma propaganda, Priscila. Preciso ganhar uma comissão. Mas é porque, como eu participo muito dessas coisas, eu vejo, assim... A gente sabe, né, Priscila? A gente vê, sim, as empresas saindo, assim, do ponto A para o ponto B, sim, de uma maneira muito mais sólida, muito mais consciente. E aquele negócio nós falamos no primeiro bloco. Eu tenho uma empresa, minha empresa é saudável, mas eu não posso ser a única empresa saudável da minha rua. Porque senão meu comércio não vai funcionar. Né? Eu não posso ser o único prestador de serviço saudável numa gama de prestadores de serviço que tem na minha cidade. Né? Porque não vai funcionar. Em algum momento eu vou precisar ali de troca, eu vou precisar, né, de um parceiro, e eu não vou encontrar, porque eu estou preocupado só com o meu umbigo, né? Então essa mentalidade a gente está falando que tem que mudar muito. Sim. E um programa como esse colabora para que essa mentalidade seja trabalhada, né? Colabora muito, porque eu trabalho, por exemplo, né, a gente fecha núcleos setoriais, né? Apesar de que o Águias do Empreender é excepcionalmente multissetorial, o objetivo maior é formar núcleos com empresas do mesmo segmento. Por quê? Porque a única forma da gente realmente encontrar dores conjuntas daquele segmento é juntando pessoas daquele segmento. Uhum. E às vezes as pessoas, não, mas eu vou lá conversar com o meu concorrente, vai saber dos meus segredos e vai copiar. Não é esse o objetivo, em primeiro lugar. E, às vezes, você vai ficar lá sozinho porque você não quer conversar com o seu concorrente, mas o seu concorrente vai lá se unir com os demais empresários do mesmo segmento e, juntos, eles vão fortalecer suas empresas individualmente e o segmento. E se você fica de fora, você fica realmente de fora. E fica de fora não só do núcleo, fica de fora do mercado. É isso aí. Porque, igual você falou, se a sua loja é a única loja saudável da rua e as demais não são, o dinheiro não vai circular. Justamente. E por mais saudável que a sua loja seja individualmente, o mercado estando ruim, estando fraco, de que adianta isso? O cliente não vai lá, não vai ter dinheiro. Justamente. E aí? Né? Então, o objetivo do empreender, no fim das contas, é fortalecer a economia local. Então, a metodologia é aplicada através da união dos empresários do mesmo segmento, justamente porque assim eu consigo aproveitar recursos, porque eu vou contratar, vamos supor, né, da área de gastronomia, vou contratar um chefe lá de São Paulo para poder ensinar como que eu cuido da minha cozinha. Eu sozinha, né, vamos supor que se eu tivesse aí um restaurante,
Eu sozinha vou dar conta de fazer esse investimento e pagar uma pessoa para vir de lá para cá para fazer isso? Não vou. Mas e se eu estiver no meio de 20 empresários e a gente custear isso de forma rateada? Aí fica muito mais leve para todos e todos aproveitam e os negócios de todos crescem. Então é esse o objetivo do empreender, é unir para crescer mesmo, unir forças, dividir recursos para que a gente possa fortalecer a economia. Não, muito bacana. E assim, a gente falando dessa questão de saudabilidade, né, das empresas, na sua visão, assim, quais são os processos mínimos que qualquer empresa precisa ter bem estruturado? Nós falamos aqui no primeiro bloco, né, falamos que é importante a questão da gestão de pessoas, né, a mentalidade do empreendedor, algumas coisas. E aí você até comentou, assim, que às vezes o empreendedor, de consultorias que você fez, que você perguntou quais são os processos que você tem. O empreendedor falou assim, não tem processo nenhum, não, mas você tem processo, você só não tem consciência do processo. Mas assim, para dar aquele insight, aquele empurrãozinho aí para o nosso ouvinte, quais são os processos mínimos que você entende, assim, que a empresa ela precisa se atentar para eles e para que eles sejam bem estruturados? Olha, eu penso que gestão financeira é essencial. Como a gente falou, toda empresa privada, o objetivo dela é ter lucros. Então, a gestão financeira é essencial. Não é a minha área, mas a gestão financeira ela é essencial para qualquer negócio. Se você não sabe o seu fluxo de caixa minimamente ali, você provavelmente é uma empresa morta já e não sabe disso. Porque você fatalmente está jogando dinheiro fora. Você não faz controle. Então, os processos da gestão financeira são essenciais. E os processos de gestão de pessoas. Porque não adianta eu ter uma estrutura financeira muito bem feita e organizada se eu não tenho pessoas para poder executar as atividades conforme aquilo que eu preciso. Eu vou jogar o dinheiro fora da mesma maneira. Né? Porque uma pessoa que produz mal... Lembra que eu falei mais cedo, né? Assim, tudo dentro da organização custa dinheiro. Então, se uma pessoa é lenta, ela não tem engajamento, ela não acredita naquilo ali, faz por fazer só para ganhar o dinheiro dela no fim do mês, isso é prejuízo para a empresa, porque ela não está produzindo da forma como ela poderia produzir se ela fosse engajada. Então, os processos de gestão de pessoas também são cruciais para o sucesso do negócio. E uma terceira coisa, pediu 3... Não são exatamente processos, mas eu acho que vem no mesmo patamar de importância, que é o olhar para si mesmo do líder daquele negócio, aquele empreendedor, aquele empresário. Ele precisa ser uma pessoa que é capaz de se relacionar bem com os seus stakeholders todos, seja cliente, seja funcionário, especialmente ali os funcionários. Porque relacionar com o cliente é fácil, né? A gente quer vender, a gente se relaciona bem com o cliente, mas com os funcionários... E às vezes até fornecedores, né? Fornecedores. E aprender a descentralizar. Porque uma característica muito marcante que eu vejo no Brasil, para micro e pequenos empresários, apesar de que não é só no Brasil, mas no Brasil eu percebo isso com uma força maior, é a centralização. Então, eu sou dono do meu negócio, então eu que faço a gestão financeira, eu que faço a gestão de pessoas, eu que cuido da produção, eu que monitoro as vendas, eu que faço tudo. Dificuldade em delegar, né? Aí, no fim das contas, eu não faço nada que presta. Porque eu sou uma pessoa só, eu não tenho habilidade em todas as coisas, porque ninguém é perfeito e ninguém sabe de todas as coisas. Porque, igual eu falo, se Deus quisesse que fôssemos realmente independentes, teria criado cada um de nós numa ilha com o poder de autossuficiência. Não é o caso. Somos seres sociais. Então, a gente jamais vai saber de todas as coisas e jamais vai ter todas as competências desenvolvidas. Então, a gente precisa aprender a perceber qual que é o meu potencial. É nisso que eu vou focar. E naquilo que eu não sou tão bom assim, é delegar. Não adianta, enquanto eu mantiver, enquanto empreendedor, essa mente centralizadora de que eu é que vou fazer todas as coisas, meu negócio não vai crescer. E pior do que o negócio não crescer é o que eu falei antes. A maioria das empresas já está morta e não sabe. Porque não tem como. Então, assim, falando dessa questão comportamental, como você é especialista nisso, essa habilidade comportamental seria a que mais impacta no resultado do empreendedor hoje? Essa questão do empreendedor ter a capacidade, né, de observar esse ao entorno
e tomar as decisões necessárias, ou você diria que existe uma outra habilidade comportamental que a gente que está escutando aqui precisa se atinar para isso? Olha, eu acho que é complicado elencar ou eleger uma habilidade, sabe, Ariane, para determinar sucesso. Eu não gosto muito disso porque eu acho que isso é extremista demais. Claro. E eu não vejo extremos como solução para nada. Eu sempre gosto do caminho do meio. Porque o caminho do meio, ele sempre traz a ponderação daqueles extremos ali. Agora, se eu não sei me relacionar bem, se eu não tenho a capacidade de escolher pessoas, confiar em pessoas, treinar pessoas, eu não vou ter sucesso no negócio nunca, jamais. Então a gente pode dizer que a comunicação, então, é uma habilidade, é uma comunicação mais assertiva, mais humanizada. Sim. Deve ser uma habilidade que nós, empreendedores, devemos estar atentos se a gente está desenvolvendo isso, porque de certa maneira, a comunicação assertiva você consegue elaborar aí os vários diálogos, né, Priscila? Sim, certamente. A comunicação, assim, nós somos seres sociais e a forma de interação é a comunicação. Então, para qualquer relacionamento que tenhamos, a comunicação é essencial. E nos negócios, obviamente, não seria diferente. Eu gostaria, se você me permite, Ariane, fazer apenas um complemento assim, na sua fala, porque eu acredito na comunicação assertiva, mas o que eu vejo que traz realmente resultado é uma comunicação assertiva e compassiva, porque a assertividade sozinha, às vezes ela me confere a habilidade de falar objetivamente e entregar a minha mensagem de forma clara para o outro. Mas nem sempre a comunicação assertiva considera a forma como o outro vai receber aquilo que eu estou falando. Entendi. E se eu desejo criar relacionamentos, conexões positivas que vão ter sustentabilidade ao longo do tempo, eu tenho que trazer para a minha comunicação o elemento da compassividade. Que é justamente, ok, eu preciso falar isso aqui, é A mais B mais C que é igual a D, ok, mas como que o outro vai receber isso, né? Como que eu posso falar de uma maneira que eu vou trazer o outro para o meu time e não só despejar toda a objetividade e a racionalidade daquilo que tem que ser feito ou do resultado que tem que ser alcançado em cima do outro. Então, eu acredito na comunicação para o sucesso, eu acredito na comunicação compassiva, assertiva e compassiva. Não só um, não só o outro. Assertiva e compassiva. Precisa integralizar aí as duas coisas, Sim. né? Bom, gente, tem mais perguntas, mas nós estamos chegando no final do segundo bloco. Então, eu vou te pedir para você, de acordo com a sua experiência, né, o trabalho que você tem feito aí nas pequenas, micro, médias empresas, né, grandes também, quais são as 3 ações que qualquer empresa pode começar a fazer hoje para ter resultados mais rápidos, assim, seja em vendas, gestão, operação? Tem 3 ações... Porque a gente dá as dicas, assim, tem que mudar as vidas, tem que transformar as vidas. Cada programa aqui nós queremos transformar vidas. 3 ações, assim, que as empresas precisam elaborar, né? Porque às vezes quem está nos escutando tá assim, meu negócio não tá indo, né? Tá morno e tal. Para ter um resultado, assim, mais rápido. Sim, eu penso que, se você não tem ajuda, né? Se você vai fazer sozinho, então tira um tempo para você fazer um levantamento daquilo que não tá legal, né? Tá travado, tá parado, tá entalado aí, não sai do lugar. Faz uma reflexão do que está acontecendo, qual que é a sua realidade atual. Mas tem que ser um levantamento realista e não sonhador, né? Então, anota num papel tudo o que está acontecendo no seu negócio hoje, né? Quais são as coisas que você faz, as coisas que você deixa de fazer, quais são os seus objetivos. Faz esse levantamento para que em seguida, né, como um segundo passo, aí você tenha condições de olhar para esse levantamento de forma objetiva e pensar, então está acontecendo isso, o que eu posso fazer com o recurso que eu tenho hoje? Porque também às vezes a gente fica pensando, quando eu puder fazer isso? Não, é o que eu dou conta de fazer neste cenário que eu estou hoje. Porque sempre tem alguma coisa que pode ser feita. Não existe problema sem solução, senão ninguém chegava ao sucesso. Então, do lugar que você está hoje, com o dinheiro que você tem hoje, tem algo que você pode fazer. Então, faça esse levantamento e, como segundo passo, reflita sobre isso.
é o que é que você dá conta de fazer com o que você tem hoje para sair do lugar. Porque na medida em que a gente movimenta a vida se movimenta. Né? Eu gosto muito de falar isso. A gente, na vida, é sistêmico, né? Cada movimento que você faz gera movimento. Então, à medida em que você sai do lugar, em que você dá um passo, as coisas começam também a movimentar-se, as coisas começam a acontecer. Então, não achei 3 passos, mas eu penso que talvez o terceiro passo é tira a bunda da cadeira, né, e vai fazer. Mas eu penso que se você está sozinho, não tem um apoio externo, eu penso que é isso que você deve fazer para começar a movimentar positivamente aí o seu negócio. Eu falo muito assim, às vezes as pessoas se prostram ali, né, diante das dificuldades, dos desafios que sempre vão existir, e cada vez a gente vê mais dificuldades, mais desafios assim, nos mercados, porque a gente está passando por uma transição, né? Assim, factível. Eu falo assim, esse ano, por exemplo, no meu setor, né? Falando de moda, assim, eu vi muito isso, assim, dos anos anteriores, né? De quando veio a pandemia, passou a pandemia, o que a gente viveu até aqui e agora, como que as coisas estão se transformando, né? Continuam se transformando. Às vezes a falta de apoio, essa segmentação do mercado, né? A coisa que está cada vez mais apertado para a gente aí, que é lojista. Sim. A questão da internet, a própria, né, maneira como a inteligência artificial tá entrando, né? Tá mudando tudo. Então, acho que vale muito a pena a gente refletir acerca dos negócios, né? Sentar a bunda na cadeira, como a Priscila falou, e tomar as atitudes. E às vezes você não consegue fazer isso sozinho, você pode buscar uma ajuda. Sim. Eu não tenho como ter um consultor agora, como ter um mentor, como fazer um curso. Vai pro programa Empreender, né? Então já liga lá 2101-3300 na associação comercial e se associa, se não é associado, e busca entender um pouquinho sobre o programa. Mas, Priscila, eu quero agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade, viu, por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Tenho certeza que as pessoas foram impactadas pelas suas dicas. Amém, esse é o meu propósito, impactar positivamente a vida das pessoas e dos seus negócios. Muito bom, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, é isso, hoje nosso programa foi com a Priscila Moreira. Se você perdeu algum pedacinho do programa, não se preocupe, corre lá no nosso canal, no Empreendedor em Ação no YouTube. Lá você fica por dentro de tudo que foi falado aqui hoje. Tem o podcast na íntegra e você pode ouvir o nosso programa, além de conhecer a Priscila, os vídeos lá dos bastidores, né? Quem sabe aí, Priscila, fala seu arroba para nós, para quem quiser te seguir. Meu arroba é Priscila Moreira Mentora. Priscila com SC e 2 L's. Priscila Moreira Mentora. Isso, já segue a Priscila lá e qualquer coisa, a Priscila está à disposição, não é isso? Certamente. Show de bola. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Novais Empreendimentos, ao Creginor, agradecer a Empremix, a Classic Men's Club, a Crijóis e a Fadenor, pelo apoio cultural ao nosso programa e à Rádio Universitária. Dizer para você que se você tem sugestões aí de temas, críticas, pode mandar no nosso e-mail, empreendedoremeaçãomoc@gmail.com. Me segue lá no Ariane Galdino _reinventa. Lá você tem dicas sobre liderança, sobre o nosso comércio aqui, empreendedorismo. Você também fica sabendo dos eventos que andam acontecendo e você também fica sabendo da nossa programação aqui do Empreendedor em Ação na Rádio Universitária. O nosso encontro é toda quinta-feira às 18 horas e na próxima semana nós estaremos por aqui com mais um tema que pode, quem sabe, transformar aí a sua visão, a sua mentalidade empreendedora. Até lá, gente! A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.